O que quer dizer o Templo do Vale? O faraó no passado não construía só uma pirâmide. Ele fazia uma pirâmide, embaixo da pirâmide tem um templo chamado o Templo Funerário, e depois, aqui onde passava o Nilo no passado, na frente deste templo, era o Templo do Vale, isto, e depois tem uma rampa que parte deste templo chega até o Templo Funerário, que vamos fazer uma parte agora para ver a esfinge. Então isto era chamado no passado o complexo funerário. O lugar em que nós temos a esfinge era uma pedreira. Esta pedreira, de pedreira eles tomaram as pedras para construir a pirâmide de Khafre, mas deixaram uma rocha grande, de baixa qualidade, não servia na construção. Quando construíram o complexo funerário, tinha aquela rocha ao lado da rampa, que eles queriam tirar. Mas o rei, o Khafre, pediu de esculpir uma estátua. Então, a esfinge era uma rocha grande, não servia na construção da segunda pirâmide. E esculpiram na estátua o rosto do faraó Khafre, o corpo de leão que representa a realeza. Esse templo em que nós estamos era chamado o Templo da Mumificação. Quando o faraó morto, o corpo do faraó vem em frente deste templo e depois levam o corpo dentro deste quarto. Dentro deste quarto, por 70 dias, para fazer a mumificação ao corpo do faraó. Como fazia a mumificação, senhores? Olha, eles usam, aqui fazem um corte pequeno, 6 centímetros, no lado direito do corpo, para tirar o estômago, intestinos, pulmões, fígado, e deixar dentro do corpo só o coração. Pulmões também tira. E depois usaram um instrumento curvado que enfiava no nariz, e do nariz podia tirar o cérebro. Assim o corpo já vazio das vísceras. Eles depois deixam o corpo em água e sal para desinfetar o corpo do sangue por uma semana. Água e sal. E depois levam o corpo e deixam embaixo do sol 15 dias. O corpo começa a deitar fora toda a água, todos os líquidos, e começa a ser muito seco. Quando o corpo já muito seco, começam a pôr dentro do corpo já o tecido, encher aqui o estômago e também o crânio. E depois pintar todo o corpo com catrão. Sabe o catrão que nós usamos no asfalto? Isto próprio que eles usavam na mumificação. Mas o catrão, por que usam? Porque tem um cheiro muito mau. Este cheiro para afastar os insectos. Então depois o corpo do faraó fica sempre conservado. Os insectos não podem tocar. Mas depois, para a família do faraó e para a tumba, eles pintam todo o corpo com os perfumes. Mas eles não usaram perfume normal. Usaram a essência, o perfume próprio logo que tirado do flor. Imagina, senhor, que uma tonelada, por exemplo,